Olá, eu sou Cândida Campos e bem-vindos a mais um programa O Segredo da Cândida. Hoje o meu convidado é David Silva. O David é fundador da Escola Profissional de Reiki, possui uma caminhada muito valorizada com mais de 20 anos de experiência. Olá, David. Olá, boa tarde, Cândida. Muito obrigado pelo convite. Eu achei muita graça e muito interessante quando dizes que na fase de criança o teu desenvolvimento pessoal começou quase na fase de criança. E como eu considero, de facto, a fase de criança um dos pilares importantes de todos os seres, porquê que dizes que começa desde que nasceste? Desde que nasceste és uma criança especial? Bom, eu não sei se sou uma criança especial, não é? Consideravas-te uma criança especial? Sim, o que é que acontecia? Eu, quando era criança, em determinadas alturas, eu via coisas para além daquilo que é o físico. E podiam ser só projeções da mente, como podiam ser outros tipos de energia. Não sei explicar hoje, mas eu sentia que havia ali alguma coisa, daí o fear of the dark, o ter medo das coisas que estavam para além daquilo que era a nossa vida, que não conhecia, não é? Então havia muito essa ligação. E conforme eu fui crescendo, eu fui também aprendendo sozinho a lidar com essas situações. Ultrapassar esses medos, ultrapassar todas essas situações. De saber mais. Aqui foi mais a saber lidar com eles, a aprender a lidar com eles. Eu arranjava as minhas próprias estratégias para não sentir tanto esse medo que eu sentia e que era enorme. Então, quando eu digo que o meu desenvolvimento começou desde criança, eu só tomei consciência desse desenvolvimento depois de entrar no desenvolvimento pessoal. E é aí que eu olho para trás. Porque achavas-te diferente das outras crianças? Eu achava-me muito diferente das outras crianças e a maior parte dos adultos faziam questão de dizer que eu era diferente das outras crianças. Então, também mas isso... Tinhas amigos imaginários, é? Eu diria que não só. Diria que teria muitos fantasmas. Diria que tinha uma parte muito... não tanto amigos imaginários, embora também eu estivesse nas minhas brincadeiras, quando estava a brincar sozinho com os meus bonequinhos, também tinha os meus amigos imaginários, mas havia muito estas ideias fantasmagóricas que haviam na escuridão e das quais eu tinha muito medo. Então eu tive que aprender a lidar, e muitas das vezes nas minhas brincadeiras com os meus bonequinhos eu fazia exatamente o bem e o mal e fazia essas lutas, e o bem ganhava sempre. Que bom, não é? Bom mecanismo de defesa que arranjavas. E isso ajudou-me a saber lidar com o medo e com todas as coisas menos boas da vida. És filho único? Não, eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu sou o pupilo da família. Quando chega a essa altura, depois não tem uma mãe, tem-se 3 mães, não é? Sim. Sim e não. Uma das minhas irmãs é muito próxima, tem um ano e meio de diferença. Como falaste mais velhas, para sim, normalmente acontece isso. A minha irmã Leonora, mais velha, tem 6 ou 7 anos. São protetoras. E sim, ela realmente cuidava de nós, é que nos levava para a escola, é que nos ajudava a fazer muitos trabalhos, então sim, pode-se dizer que sim, que havia mais do que uma mãe. Olha, e uma coisa também que normalmente na tua geração, e que hoje eu encontro aqui muitas pessoas partilhar, quando se fala nessa fase de criança, comparando com aquilo que as crianças são hoje, que havia sempre um sistema havia um valor que era a liberdade de se poder brincar na rua, a liberdade que hoje que os pais têm receio e também as condições não se permitem, não é? Tens presente, é um dos teus valores, é a liberdade? Eu posso dizer que esse é o meu valor principal. Já fizeste uma valor hoje em dia. Esse é o meu principal valor, é o valor que eu passo aos meus alunos, às pessoas que me rodeiam, que é, sem liberdade, nós não conseguimos viver. Não conseguimos viver bem. Não é? Sim. Então a liberdade é sem dúvida o meu principal valor. E tinhas isso desde criança, sentias essa fase de poderes, porque era de facto muito diferente. Não sei se nasceste em Lisboa, Eu nasci nos arredores de Lisboa, vivi, a gente chama na zona Saloia, ali em Ruda dos Vinhos.
Sim, mas aqui em Malveira também, não é esta? Sim, esta zona. Ali a Ruda dos Vinhos, conhecido como o Vale Encantado. No meu ponto de vista, ele já foi muito mais encantado do que está agora, mas continua a ser o Vale Encantado, porque é lindo e é maravilhoso viver. É como se intitulam. Eu fui sempre um grande adepto realmente da liberdade. Fazia tudo muito aquilo que me apetecia, aquilo que eu queria, com algumas regras, não é? Mas tudo aquilo que eu queria. Então fui uma criança muito feliz, por um lado, porque também tinha uma certa autonomia, mas depois também havia as regras dos adultos que tinham que ser cumpridas, e essas retiraram-me alguma liberdade. E conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo também algumas coisas, que é que com a liberdade vem também o assumir uma grande responsabilidade. E que sem essa responsabilidade nós também não temos liberdade. Então uma coisa anda literalmente de mãos dadas uma com a outra, a liberdade e a responsabilidade. E a liberdade, a responsabilidade de nós sermos livres é totalmente nossa. Então eu fui aprendendo ao longo da vida que para eu ser exatamente quem eu quero ser e ser exatamente quem eu sou e permitir-me ser realmente quem eu sou, é da minha responsabilidade eu fazer todo o trabalho que tenho que fazer para ser, só para ser. E às vezes não é preciso assim tanto trabalho quanto isso, mas às vezes é preciso algum trabalho. Tudo dá trabalho. Não é? Tudo dá trabalho. É como o sucesso. Claro, sem dúvida. Dá trabalho, mas é essa parte de trabalho, quando falas assim com essa consciência do que foi e dos desafios, todos os seres, e tu passaste por alguns desafios, que te fez talvez ser a pessoa que és hoje, não é? Sem dúvida. Todos os desafios que se depararam na minha vida fizeram sem dúvida a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu considero-me uma melhor pessoa, ou com uma consciência diferente daquela que eu tinha há 20 ou há 30 anos atrás. Mas foram todos esses desafios que fizeram de mim uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais pacífica e uma pessoa com cada vez mais vontade de viver na essência, viver no ser e de ser livre, de poder ser livre com isso tudo. Como é que tu, hoje, como adulto que és, comparas as crianças de hoje com as crianças da tua fase, da tua idade? Essa é uma questão não diria difícil de dizer, mas aquilo que eu vejo é que provavelmente as crianças hoje não têm a mesma liberdade que tinham quando eu era criança. A vida muda, as coisas mudam, as ideias mudam. Ainda bem que sim, que mudam, não é? Porque a vida também é feita de mudanças. Mas eu não vejo que as crianças hoje tenham a mesma liberdade, tenham o mesmo contacto com a natureza, tenham o mesmo contacto com elas mesmas. Pronto, hoje temos instrumentos que na altura também não existiam, não é? O facto de termos internet, termos jogos interativos, termos computadores, termos telemóveis, nada disso existia, e nós fazíamos tudo o que queríamos com os meios que tínhamos. E esse contacto com a natureza, esse contacto com a nossa essência, esse contacto connosco mesmos, ele era muito mais profundo no meu ponto de vista, porque nós estávamos muito mais connosco. E hoje em dia a minha visão é que hoje em dia isso não acontece tanto. Vimos as crianças hoje em dia, eu faço essa pergunta porque eu como observadora e como sendo uma pessoa da área de recursos humanos, verifico também que tem muito a ver com os pais atuais. Na tua fase, os pais eram pessoas que trabalhavam muito e com questões sociais, às vezes, alguns deles pesados também, mas eram o melhor que eles sabiam. Claro que sim. Não tinham outros recursos e não tinham as ajudas que hoje têm, porque hoje, de facto, há recursos. Agora, há uma coisa que eu acho que eles tinham, que hoje nota-se nas crianças, que é o tempo. Eles também são um reflexo dos pais que têm hoje, que é há pouco tempo para serem ouvidos e ser escutados. Não fosse naquele tempo que eles também não tivessem, porque havia pais a trabalhar de sol a sol.
para terem alguns recursos, depende também do seu extrato social, mas havia, eu recordo-me, por aquilo que eu ouço muitas vezes aqui das entrevistas, é que havia uma questão muito importante, era de facto de ter o pilar, e às vezes eles não existiam, mas as pessoas criavam esses próprios pilares, não é? Ou porque há uma irmã, há uma tia, há uma avó, o papel da avó é sempre um papel muito representativo na vida de uma criança. Mas tu, como dizes muito bem, o teu desenvolvimento, agora percebo quando dizes que que vem quase desde que nascestes, mas foi mais ou menos já em adulto, em 96, quando tu entras para a parte militar, que tu dizes, não, isto é mesmo, não é uma coisa, não é uma fantasia de criança, isto é mesmo aquilo que eu sinto, há aqui algo em mim que eu tenho que seguir aquilo que eu quero fazer, que eu quero seguir, não é? Foi mais ou menos em 96? Foi mais ou menos em 1996 que eu estava na Força Aérea Portuguesa. Nessa altura conheci um cabo que lá estava dentro, que me desafiou a fazer algumas meditações. Na tropa? Na tropa. Em 96 assinar meditações, fantástico. Mas não ensinavam na tropa, era às escondidas. Era fora da rotina. Porque isso hoje é normal, mas naquela altura era mas houve realmente ali um encontro de almas, diria eu, porque eu não conhecia a pessoa de lado nenhum, mas quando contactamos, realmente houve alguma coisa que me chamou e que disse, interessante, eu parece que conheço de algum lado. E ele disse a mesma coisa, eu conheço de algum lado, onde é que eu te conheço? E eu disse, não sei, porque nunca te vi na minha vida, mas olha, acho que isto é mais do que aquilo que tu imaginas. Eu logo à noite vou fazer uma meditação, tu gostavas de fazer? E eu, meditação, o que é isso? Olha, vem experimentar e depois logo vês. E eu comecei a fazer algumas meditações, achei interessante, não era bem a minha coisa, porque eu era o chamado naquele tempo, aquele tipo durão, que era muito macho, muito cheio de muita força, muito Exatamente. Contra tudo e contra todos. Mas achei bastante interessante. Também praticava artes marciais, também já tinha experiência. Entretanto, experienciei ali algumas meditações. Mas as artes marciais não mete meditação, mete concentração, não é? É mediante as escolas, por norma mete concentração, mas na arte marcial que eu praticava houve realmente uma integração também em algumas aulas de uma ou outra meditação que se fazia no final da aula da prática e isso também foi interessante, e é aí que eu comecei então a sentir, a tomar consciência de mais algumas coisas que eu não acreditava que existissem, não é? E comecei a estar um pouco mais atento. Comecei a ler também alguns livros, comecei pelos livros do Osho, que também foram bastante impactantes na minha vida e que ainda hoje fazem parte da minha vida, mas sim, foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de consciência de tudo aquilo que estava para trás. Que te foste lembrar também de criança quando tu tinhas aquelas visões e todas aquelas... Exatamente. Já tudo tinha outro significado, não é? Começou a ter outro significado, sim, sem dúvida. Ainda bastante difícil de se perceber ou de ser perceptível para mim, claro. Mas começou-me a mostrar outras realidades que eventualmente são possíveis. Que havia mais do que aquilo que é visível, não é? Exatamente. Muito bem. Você disse que aos 21 anos tu estás estás na Força Aérea e tu fazias isso com esse teu colega, mas de uma forma restrita, mas não só por curiosidade e só por relaxamento, mas não é desde aí que começaste a desenvolver, porque não deste continuidade, fizeste só o período da Força Aérea, depois saíste. Sim, mas como estava integrado nas artes marciais e tinha também algum contacto com a meditação e com a prática marcial, que também foi, para mim, a prática marcial também foi um grande desenvolvimento, ou seja, foi um grande salto. Eu diria que foi a partir daí que tudo começou, a minha abertura para o desenvolvimento pessoal e para a tomada de consciência foi tudo a partir daí, sem dúvida. Como é que surgiu isto em ti? Foi também alguém que te falou ou foi a tua curiosidade dos livros e já dos estudos que fazia? Olha, foi bastante interessante. Porque, pronto, eu praticava uma arte marcial, que é Kosho Ryukempo, e o meu sensei, o meu mestre, de seu nome Pedro Porém, ele
começou a aprender o Reiki exatamente no ano de 1999, salvo erro. Pedro, peço desculpa se estiver a falhar com o ano, mas foi quando ele começou a aparecer nas aulas, no final das aulas, a praticar Reiki. E houve mais alguns graduados que foram fazer a formação em Reiki. Graduados militares? Não, dentro da arte marcial. Da arte marcial. Sim, e depois eu ficava sempre, ao final das aulas, ficava sempre a treinar para os combates, porque eu gostava muito de combater, e quando terminavam as aulas eu ficava a treinar para os combates e eles iam fazer Reiki. E eu achava aquilo um bocado estranho, que era, estavam 8 pessoas, 7 eram homens, uma mulher, 4 deitavam-se e os outros 4 punham as mãozinhas em cima. Eu dizia, então nós estamos aqui ao murro e ao pontapé, repente, como defesa pessoal, mas estamos aqui, e de repente vão-se deitar a colocar as mãos em cima uns dos outros, a fazer festinhas, e aquilo é um bocado estranho para mim. Então eu comecei um bocado a dizer algumas coisas menos agradáveis, mas a título de brincadeira. Mas a título de brincadeira. Era estranho ver, não conhecia a prática de todo. Então houve uma altura em que o meu sensei virou-se e disse, David, eu já não te posso ouvir mais. Tu cala-te com isso, faz favor. Olha, está aqui o contacto da minha mestra. Se quiseres ir aprender e saber o quê, vai. Mas não fales mais sobre o assunto que eu já não te posso ouvir. E eu fiquei assim, não quer saber disso. Mas veio um colega meu que me ajudava nos combates, a treinar para os combates, que disse, eu faço yoga, o sensei disse que deu o contacto da mestra de Reiki, e eu gostava de ir aprender. Vais comigo. Assim, sendo que tu me ajudas a treinar para os combates, ok, então eu vou contigo. Mas não vou muito de acordo. Uma troca. É uma troca. Uma negociação. E fui. Realmente fizemos a formação nível 1, em Reiki essencial. Foi um dia totalmente diferente daquilo que eu alguma vez já tinha experienciado, foi agradável, mas ainda assim deixam-me muitas dúvidas. E eu, depois de fazer essa formação nesse dia, eu não pratiquei aquilo que a mestre tinha dito que era para fazer, que era os tais 21 dias de prática, etc. Eu achei aquilo muito estranho e não fiz nada. O que é facto é que passado mais ou menos 2 meses de ter feito a formação, surgiu uma dor nas costas que eu passava o tempo todo a chorar. Com dor, o meu corpo, eu já não tinha vontade de chorar, o meu corpo chorava sozinho. E era dia e de noite. Então eu fui fazer todos os testes médicos, fazer um ataque inicialmente, fazer fisioterapia, não acusou nada e a fisioterapia não me ajudou em nada, a dor continuava. A seguir fiz uma ressonância magnética, que era para ir mais profundo, levei 6 injeções de Voltaren e de Helms, que eram aquelas injeções que passavam as dores todas, e não passava absolutamente dor nenhuma. E com isto tudo eu estou 2 meses sem treinar. E eu entrava em campeonatos, tanto a nível nacional como em Espanha, e há um colega meu que treinava, que também treinava para os campeonatos, encontrou-me e disse, então tu andas a faltar aos treinos, temos aí os campeonatos em Espanha no final do ano, como é que não é? Disse, olha, estou a passar esta situação assim, e não estou a conseguir resolver. Já estou na segunda dose de fisioterapia, já fiz os tratamentos todos que a medicina me deu e não estou... Eu disse, vem aos treinos, que tu em vez de treinares eu faço-te Reiki. Porque era um dos graduados que fazia Reiki. E assim, não quero nada disso. Mas assim que disse, não quero nada disso, pensei, não, mas espera aí, não estou a ter solução para isto. O que é que eu tenho a perder? E fui. E o facto é que, passado 15 minutos, 20 minutos de estar a receber Reiki, a dor pela primeira vez em 2 meses e meio, ela diminuiu. E aquilo fez-me qualquer coisa na cabeça, que foi, alguma coisa está a acontecer. Eu não sei o que é, mas alguma coisa está a acontecer. Então, o que é que eu resolvi? Agarrar nos manuais, começar a praticar o Reiki como a minha mestre tinha ensinado, e a ir durante 2 semanas, as 2 semanas seguintes, fui a 3 aulas por semana receber Reiki do meu amigo Carlos. E o que é facto é que ao final de 2 semanas a dor que eu andava a sofrer tanto desapareceu por completo. E eu cada vez mais entrei no Reiki. E desde essa altura até aos dias de hoje, não houve dia nenhum em que eu não praticasse Reiki e que não fizesse Reiki ao meu corpo, à minha mente, e me fundisse cada vez mais com esta prática. Incrível, não é, David? E para os ouvintes que nos estão a ouvir, de facto, às vezes temos que vivenciar determinadas coisas, porque a nível mental é normal, e também estamos a falar aqui numa época que não é hoje é muito comum ouvir-se falar em determinados
terapias, métodos convencionais a apoiar, porque no fundo não é alternativo, são complementares. E que não há explicação, não se consegue saber, mas que como se ouviu falar em energia, como se ouviu falar em universo, enfim, tudo isso são linguagens que hoje ainda não são muito comuns. Sim, mas já se fala muito. Mas já se fala muito e já há tanta informação de todas as maneiras. Há cientistas já a fazer grandes comunicações e grandes explicações científicas com isso. Mas naquela altura é natural, mas quando de facto o corpo fala, sim, se manifesta... Não há como não. Não há como dizer que não. É o que é. E foi realmente isso que me fascinou no Reiki. Foi essa transformação no meu corpo e a seguir comecei a aprender mais, a fazer mais, e a minha vida mudou do Fear of the Dark para o gente da minha terra. É exatamente o gente da minha terra. Olha, David, e a partir daí, tu, como tu dizes, aprender mais e fazer mais, porque começaste também noutras formações, és coaching, és orador, és um homem já do mundo, não é? Já andas por mundo fora, não é só o Reiki, porque pelos vistos teres criado a escola profissional, que é sempre muito bom, e porque não criar uma escola profissional e achar daqui que seja uma profissão, porque antigamente havia, não sei se te recordas, que o Reiki queria ser uma coisa gratuita, porque era um dom. Recordas-te disso? Sim, isso falava-se muito. Falava-se disso, porque era um dom que as pessoas tinham, não tinham, não, mas isto para fazer isto, para tirar os custos e para fazer viagens, a explicar isto tudo tem custos. E para isso, e porque não? Porque de facto, fazeres um livro, para criares uma escola, tudo isto tu não tens qualquer hoje problema nenhum em assumires perfeitamente os benefícios e o amor com aquilo que tu fazes. Sim, sem dúvida. Bom, eu tive muita sorte. Sou uma pessoa muito sortuda. Primeiro porque estou vivo, mas tenho tido sempre mestres e tenho tido sempre pessoas ao meu lado a caminhar junto de mim. Achas que é sorte? Ou a lei da atração? Pode ser, é o que cada um quiser chamar, mas eu gosto de lhe chamar sorte, porque ajuda-me a mim a ser grato pela vida. Sim, sem dúvida. Dá-me uma energia de uau, quão sorte eu tenho na minha vida para tantas coisas acontecerem e de serem tão boas. Quando falo na lei da atração que normalmente recebemos aquilo que nós somos também, não é? Eu acredito muito nessa parte, Cândida, mas eu gosto de trabalhar a minha mente desta forma, quão grato eu sou, quanta sorte eu tenho na minha vida para ter tantas coisas boas. Okay? E realmente foi um processo de mais de 20 anos, mas também tive, nessa questão mais profissional, eu tive uma mestre, que seu nome Darshan, Rogéria Cruz, que sempre me levou muito a estar muito terra a terra. Olha, o Reiki ajuda-nos nisto, a desenvolvermos, a sermos melhores pessoas, a termos o corpo saudável, a mente mais tranquila. Mas como eu me desenvolvi em 2 anos, tornei-me mestre de Reiki, ou fiz as formações para mestre de Reiki, e abri a minha própria escola na altura, em Arruda dos Vinhos, a minha mestre, para ela foi uma honra muito grande um dos alunos se ter tornado mestre e ter aberto a sua própria escola. Então ela convidou-me para trabalhar juntamente com ela em Lisboa. Então eu comecei a trabalhar com o Reiki em 2003, já muito a nível profissional, ou seja, já fui trabalhar como terapeuta profissional e tinha a minha própria escola. Então eu tive essa ajuda de ver o Reiki também como uma profissão, embora as vozes na altura eram bastante... As vozes externas eram bastante complicadas. Nós dizermos que éramos terapeutas de Reiki. Éramos chamados de bruxos, de charlatões, tínhamos... Sim, mas hoje, como vês, é conhecidíssimo, inclusive no próprio hospital. Sim, aliás, é das poucas que já estão a fazer legislação para... Ótimo, estou muito feliz com todas essas transformações, e é nesse sentido que depois, em 2014, já uns anos depois, eu criei a minha escola como escola profissional de Reiki, para levar esta terapia mais longe. O meu intuito é levar esta terapia mais longe, mostrar às pessoas que é possível, que todos nós temos esta capacidade, não somos pessoas especiais, todos nós temos esta capacidade,
E uma das coisas que eu coloco para a escola profissional de Reiki, sendo que o Reiki é um método japonês, e eu vejo grandes diferenças devido à minha formação. Eu fiz o mestrado em vários sistemas utilizados no Ocidente e depois no Japão também, e as diferenças que existem entre o Reiki japonês mais ligado ao original, ao método que foi criado pelo fundador deste método, o Mikao Usui. As diferenças que existem, os conceitos, as práticas, a forma de se estar no Reiki é tão diferente das práticas ocidentais que eu, naquela altura, estava um pouco zangado com o Reiki ocidental e eu disse, não, eu vou criar a minha escola como escola profissional de Reiki e vou ensinar Reiki japonês, mas vou ensiná-lo como ele era utilizado pelo fundador, e vou ensinar pessoas a trabalharem bem com o Reiki. Então, não quer dizer que as pessoas que praticam Reiki ocidental utilizem mal o Reiki. Eu acredito que todos praticam da melhor forma, e o Reiki ocidental tem muitos resultados. Eu tive os primeiros resultados que eu tive foi com o Reiki ocidental. Exatamente. O que eu vi no Reiki japonês foi uma prática muito mais simples e muito mais eficaz. Enquanto terapeuta profissional que já era na altura, eu vi uma eficácia muito maior. Os conceitos que estavam por trás faziam muito mais sentido enquanto ser humano. E os efeitos que eram visíveis, é isso? E os efeitos são muito, muito diferentes. São muito mais Olha, visíveis. então diz-me uma coisa, David. A partir do momento em que tu crias a escola profissional, quais são as regras que existem para as pessoas frequentarem a escola? Regras ou o que é necessário? É preciso as pessoas candidatam-se? É por ano letivo? É por cursos que abres? É por cursos que eu abro. Okay. Ou seja, todos os meses nós temos formações. Neste momento nós temos algumas certificações para terapeutas profissionais, que incluem 3 formações, o nível 1 de Reiki, o nível 2 e as técnicas originais japonesas de Reiki. São 3 formações, e todas elas são acompanhadas de 3 reuniões de prática cada uma. Ou seja, são 84 horas de formação, de prática, que as pessoas têm. Depois, para quem quer ter só o Reiki, para a prática do Reiki para utilizar no seu dia-a-dia, as pessoas podem vir somente fazer as formações de nível 1, ou nível 1 e nível 2, consoante aquilo que as necessidades que as pessoas procurarem. Em todos os patamares. Exatamente, até ao nível de professor sénior. A escola neste momento tem formações que pode apresentar às pessoas, e as pessoas podem vir aprender estas técnicas da forma mais original conhecida mundialmente neste momento. E há algumas condições de seleção, ou qualquer pessoa e de qualquer idade? Não, existe sabes, desculpa interromper, mas sabes que é muito interessante, que eu sei que há escolas, e sobretudo aqui na zona da Ericeira, essas eu conheço, mas que até já as crianças chamam-nos reiquinhos, a fazer já nas escolas, de tal maneira, por isso é que a evolução e leva-nos de facto a que cada vez mais as mentes e as consciências vão ficando abertas, e esse benefício que as pessoas que dizes que tu entraste nele, saber também para as crianças ficarem mais concentradas, mais a nível de em vez de estarem pô-las de castigo, põe-as a fazer Reiki. E elas ficam com um poder de concentração. Eu acho espetacular. Olha, eu acho isso espetacular. Eu acho muito interessante, mas eu sigo muito o Reiki tradicional, o Reiki original japonês. Então, na altura do fundador, e isso eu ainda tenho essa regra na minha escola, porque quero seguir o mais próximo possível do original. As crianças só eram ensinadas, já eram adolescentes, só eram ensinadas o método de Reiki, ou só era permitido as pessoas aprenderem Reiki a partir dos 18 anos. Okay? E, eventualmente aos 17, se houvesse alguns familiares que já praticassem Reiki. Porque os conceitos são realmente diferentes. Ou seja, como o Reiki no Japão é visto como um método de tratamento para o corpo e para a mente, e por sua vez existe uma evolução, um melhoramento também da nossa parte de consciência, né, enquanto seres humanos, e na fase de criança e adolescente nós estamos a crescer, estamos a aprender, ainda não havia aquela consciência de estamos a falar nas técnicas japonesas, não é? Porque na cultura ocidental, possivelmente
Há pessoas que fazem até nos bebés e nas crianças. Não, nós praticarmos reiki, ou seja, quem faz reiki, fazer nas crianças não faz mal, faz muito bem. Nós devemos fazer, é importante fazermos. Agora, as crianças aprenderem a fazer é que não fazia sentido. Não, mas eu quando digo na escola é pessoas que já têm para fazer nas crianças. Sim, isso eu acho que é fantástico. E eu aconselho muito, tenho algumas educadoras, algumas professoras que são minhas alunas, e eu aconselho vivamente, que às vezes até para eu aconselho vivamente a fazerem. E há muitos resultados, há muitas experiências em que realmente os profissionais veem os resultados nas crianças, não é? Tu tens pessoas na área da saúde, eu sei muitas pessoas da área da saúde a irem aprender. Pessoas de enfermagem, sim. Fisioterapeutas sim. Também alguns, massagistas, médicos. Não tanto, mas não tanto. Sim, mas já existem algumas pessoas que procuram, sim. Porque médicos também não entram em tratamento, é mais os enfermeiros que lidam de facto com isso, não é? E existe ainda a consciência ou a mentalidade daquilo que o médico aprende, existe ainda alguma dificuldade de complementar ou aconselhar as pessoas, olha, vá fazer reiki. Mas eu conheço muitos que foram fazer curso. Mas eu conheço muitos também. E conheço algumas pessoas da ciência, inclusive, que são professores, que tornaram-se professores de reiki também, mas para integrar depois na prática do dia-a-dia da sua vida profissional, na vida profissional, é um bocadinho mais difícil. David, quem quiser, então, esteja a ouvir e queira saber dos teus cursos, como é que se pode entrar em contato contigo? Olha, eu tenho página no Facebook. Qual é o nome? É a Escola Profissional de Reiki. A Escola Profissional. Tudo que eu tenho ligado à escola é a Escola Profissional de Reiki. No Instagram também existe uma página da Escola Profissional de Reiki. Existe um site da Escola Profissional de Reiki. Atualmente o site está um pouco desatualizado, porque devido à Covid não tive a possibilidade de conseguir atualizá-lo completamente. Estão mais sempre acessíveis. Em movimento, não é? Mas ele vai ser atualizado brevemente. Todos os contactos e tudo está tudo lá. Todos os meus contactos estão lá, as fichas de inscrição estão lá, as pessoas podem entrar sempre por aí, ou podem telefonar diretamente para mim. Sim, porque está lá o teu contacto. Está lá o contacto. Também tem o e-mail da Escola Profissional de Reiki, KDS. Além dos cursos, fazes outros, a escola organiza outros eventos, retiros? Olha, nós estamos a desenvolver muitas atividades, eu já desenvolvo algumas há alguns anos, desenvolvia muitas caminhadas na natureza, uma feira de saúde e de bem-estar, que é a Natura Arruda, também já estava a ter bastante sucesso, depois parou com a situação da Covid. Já está tudo a retomar? Por enquanto estamos a começar a contactar as entidades para podermos desenvolver para o próximo ano, mas este ano ainda não conseguimos de todo desenvolver. Estamos a desenvolver retiros. Estamos em setembro, não é? Sim, estamos a desenvolver retiros também de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Vamos desenvolver, vai haver uma série de surpresas, vão haver aí muitas surpresas. Isto no Facebook está sempre, é postado? Sim, no Facebook e no Instagram nós vamos colocando as formações, a forma de se inscreverem, vamos dando sempre essa informação, sim. E também fazes atendimentos individuais? Faço atendimentos individuais, tanto como... Tens uma equipe ou é só tu que estás na escola? Neste momento estou eu e está uma aluna minha, que é a Diana Lopes, também está a fazer reiki japonês e arte-terapia, e estou eu a fazer reiki japonês, coaching, e depois faço outras práticas de desenvolvimento pessoal, as constelações familiares, a programação neurolinguística, a regressão, algumas práticas de hipnose clínica. Então eu utilizo aqui uma série de práticas que eu depois, consoante aquilo que a pessoa procura, a ajuda que a pessoa procura, eu utilizo cada uma das técnicas da melhor forma, em função daquilo que a pessoa procura. Daquilo que às vezes começa-se um processo e só depois vamos vendo quais são as necessidades, não é? Para exatamente, mais depressa. Exatamente. Estamos quase a terminar a nossa entrevista, porém há aqui algo que eu também queria perguntar. Que recentemente tornaste um diplomata civil a exercer a diplomacia humanitária pelo Getro Internacional. Podes-nos explicar assim brevemente o que é este projeto? Olha, foi muito interessante. Eu fui desafiado por uma pessoa que foi conhecer a minha escola
que já pertencia à Jetro, né? E então ele explicou-me um pouco o que é a Jetro. A Jetro é uma entidade, a Jetro International é uma entidade que está ligada à Cruz Vermelha Internacional, e aquilo que nós fazemos é que ficamos com alguma autoridade para nos tornarmos diplomatas. Diplomatas em que sentido? Diplomatas civis. Em que sentido? Em que nós temos alguma autoridade para, dentro da nossa comunidade, dentro das comunidades locais, principalmente, nós podermos ajudar as pessoas na sua espiritualidade, no sentido de se melhorarem como seres humanos, e quando as pessoas estão a passar algumas necessidades, nós temos a autoridade também para falar com as autoridades competentes, enquanto civis, enquanto diplomatas civis, e de fazer esse papel de intermediário para que as autoridades competentes possam ajudar a resolver algumas situações que muitas vezes não estão a ser resolvidas dentro da sociedade e dentro da comunidade. Então, a diplomacia civil, ela está aí. Qualquer um de nós podemos ser diplomatas civis. É preciso passar por uma formação, pela qual eu já passei. É preciso ligar-nos realmente à Jetro International. Também posso ajudar a fazer essa ponte, se alguém tiver esse interesse. Mas é nisto. É para um bem comum? É para um bem comum. É sem dúvida para um bem comum, porque nós não ganhamos nada com isso. A única coisa que nós ganhamos muito com isso. Nós ganhamos muito com isso. E mesmo a necessidade de tornar este mundo melhor, não é, David? A minha vida mudou muito desde que eu nasci, e ela cada vez mais foi num sentido de o meu mundo tornou-se cada vez melhor, porque eu fiz este trabalho de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. Hoje em dia, há alguns anos para cá, mas muito hoje em dia, o meu intuito é cada vez mais mostrar às pessoas que também elas podem viver melhor e se tornarem mais humanas. Então a Jetro vai-nos ajudar também a fazer esse trabalho de diplomacia humanitária, no sentido de tornarmos mais humanos e tornarmos o mundo um pouquinho melhor. David, esta conversa, como já percebeste que tens aqui uma pessoa que partilha exatamente desta mesma opinião que tu. Acho que se todos nós fizermos um pouco que seja de que forma for, mas aplicando o seu conhecimento e o conhecimento que nos foi transmitido, podemos contribuir de facto para esse mundo e tornar tudo muito mais fácil, porque todos nós merecemos, não é verdade? Porque todos nós merecemos. Porque todos nós merecemos, e o mundo e o planeta, quando nós não fazemos isso, ele mostra-nos o que é que temos que fazer, porque senão não podemos, é incontrolável. O planeta, de facto, e a mãe natureza, como tu dizes, não consegues controlar, enquanto nas outras pessoas ou em nós próprios conseguimos fazer isso. Por isso era uma conversa apaixonante, e também penso para os ouvintes que nos estão a ouvir, e terão muitas questões para colocar, mas o David já deixou aqui os contactos dele, e disponibilizou-se inclusivamente para explicar até melhor toda esta parte da diplomacia, que acho que é algo de novo também, muito importante. Mas antes de terminar, eu gostava, pedia-te se deixavas uma mensagem para quem nos está a ouvir, seja que idade tiver, porque todas as pessoas, é sempre a idade, e todo o ser humano é feito por fases. E nós que já passamos, tu menos que eu, mas já passaste por determinadas fases, qual era a palavra, a mensagem que tu gostarias de deixar para quem nos está a ouvir? A principal mensagem é que todos nós podemos ser felizes. A vida traz-nos muitas peripécias, temos muitas peripécias na nossa vida, há muitos desafios, mas quando nós somos persistentes, seguramos os nossos valores da liberdade e os nossos objetivos de sermos mais felizes, todos nós podemos, todos nós conseguimos, todos nós somos. Depois dessa mensagem que tu deixas para quem nos está a ouvir, agora também tenho uma surpresa para ti, através de umas cartas que estão aí na tua mesa, onde são cartas de flores, de plantas, de tudo que a natureza, já que és um homem da natureza. E cada uma delas tem uma mensagem. Vais escolher aleatoriamente qual é a carta que vem lá de dentro do coração que tragas e que escolhes. E depois, se quiseres partilhar a mensagem que está para ti, será essa a mensagem que levas do programa Segredo da Cândida. É interessante porque nós olhamos e há várias cartas que nos chamam, e na nossa mente
há várias coisas que nos dizem, e houve aqui 3 cartas que realmente me tocaram, mas esta chamava-me mais, como a nossa energia nos diz, e ela diz: entusiasmo. Eu vivo cada momento e os novos projetos de vida com entusiasmo. Sou movido por uma força positiva que me preenche de ideias criativas e coragem para vencer os obstáculos. Quando estou sob esta onda de energia, sou capaz de transformar o impossível em possível e, de uma forma natural, atraio a cooperação de todos. Acho que resumimos a nossa entrevista de uma forma com essa mensagem que tiraste aleatoriamente, que esse entusiasmo foi notório desde o primeiro momento em que começamos a nossa entrevista. David, mais uma vez agradeço-te, estou grata pela tua presença aqui e continues sempre com essa vontade e esse entusiasmo para contribuires para cada vez para uma vida melhor em todos os seres. Muito obrigada. Muito obrigado, Cândida, pelo convite, e é uma honra muito grande poder estar aqui contigo e aceitar o teu convite e poder, de alguma forma, através da palavra, chegarmos a outras pessoas para que, com entusiasmo, elas possam ser. Muito obrigada. Até breve. Muito obrigado. Até breve.